Bom dia a todas e todos que estão aqui na igreja e você que está aí assistindo a gente online nessa experiência virtual, porém extremamente real. Vejam, hoje eu faço uma introdução a uma série de mensagens que na verdade começa no domingo. A série, como você já deve ter intuído pelas imagens, chama-se Elas por Elas. Você vai entender melhor o título desta série de mensagens, que, como eu disse há pouco, vai durar todos os domingos de março, e ficará evidente por que Elas por Elas. Eu vou apenas introduzir esta série hoje, te preparando e te convidando para esse conteúdo, essa experiência que eu poderia definir como, dentre outras coisas, uma experiência com o feminino que a gente vai viver aqui juntos no mês de março. Hoje, contudo, eu queria introduzir esta série falando com você, conversando com você sobre Jesus e as mulheres. Jesus e as mulheres. Eu queria te fazer um convite. E o convite que eu queria te fazer é o seguinte. Se nós estivéssemos todas e todos aqui, eu ia pedir para a gente ficar em pé por um instante. Eu não sei como é que você está em casa. Se você está sentado no sofá, se você está deitado, onde é que você esteja. Será que a gente podia ficar em pé? David, você pega aquela Bíblia ali para mim. Será que a gente podia ficar em pé? Será? Mesmo aqui, podemos ficar em pé. Fecha os teus olhos aí por um instante. Tá bom? Feche os teus olhos e se você estando aí em casa, levanta, isso vai te fazer bem, coloca temporariamente a mão sobre o teu coração e vamos orar. Jesus querido, muito obrigado pela tua presença na nossa vida. Muito obrigado sobretudo, pela maneira como você foi e é. E muito obrigado pelo teu jeito de viver, pela maneira como você viveu e nos ensina a viver. E que hoje isso fique mais claro ainda para nós. No teu nome mesmo, Jesus querido. Amém. Amém. A gente pode se sentar, senta você que está em casa, vai aparecer aí na sua tela esse versículo que a gente vai ler juntas e juntos, e o versículo é o capítulo 15 do livro do Evangelho de Marcos, e a gente vai ler os versos 40 e 41, você certamente está vendo aí na tua tela, e eu queria ler pausadamente, tá bom? Ler pausadamente. Dá uma olhada nesse texto preciosíssimo. Algumas mulheres observavam à distância. Entre elas, Maria Madalena, Maria e a mãe do jovem Tiago e José e Salomé. E quando Jesus estava na Galileia, elas o seguiam e serviam, e tinham vindo com ele para Jerusalém. Você já conviveu ou convive com uma pessoa prolixa? Sabe o que é uma pessoa prolixa? É uma pessoa que dá enormes voltas para chegar num ponto. Imagina você chegar em casa, ou você for conversar com alguém, e você perguntar, como é que foi a sua manhã? Essa pessoa vai começar dizendo assim, a minha manhã, ela começou com um céu azul, um passarinho vermelho, não, azul, não, verde e tal. A pessoa prolixa, ela vai dando volta, ela vai dando volta, ela vai dando volta. Tem o seu lugar, cada um tem o seu estilo de comunicação, não existe um estilo de comunicação superior ou inferior, não se trata disso. Mas os evangelhos, as biografias de Jesus, e os 4 biógrafos dele, Mateus, Marcos, Lucas e João, tiveram estilos de abordagem muito diferentes. Mateus, que era um judeu, tentando mostrar que Jesus era o Messias escolhido, começa a sua biografia com uma genealogia e tenta, de alguma maneira,
convencer os judeus de que aquele a quem se esperava estava ali diante deles, Jesus. Lucas, um historiador, um cara mais focado nos detalhes, preocupado com datas e tal. João, um filósofo, um cara mais, digamos assim, mais conceitual. Aí você chega em Marcos. Marcos é aquela biografia que eu diria ser a biografia pum, vai no ponto, é conciso, direto. Especula-se que ele estava escrevendo para a mentalidade romana, e os romanos eram ágeis em logística, os romanos eram uma cultura muito pragmática, muito prática, muito direta, sem os grandes arrobos filosóficos dos gregos, né? Sem as tradições mais complexas do judaísmo. Marcos vai lá no ponto. Esse evangelho de Marcos, que vai no ponto, que é direto, ele tem uma coincidência. Gente, é coincidência. Ou não, você decide. Ele tem uma coincidência. Ele abre o seu relato, ancorando o relato da vida de Jesus na figura de 4 discípulos muito importantes. Pedro, Tiago, Filipe e André. É assim que ele abre. O evangelho é tão curto, ele é tão direto, que se você sentar em casa hoje à tarde e tirar 40 minutos ou 1 hora, você lê o evangelho todinho, uma biografia todinha, toda de Jesus. E ela começa com 4 homens. O curioso é que a biografia de Marcos, o evangelho de Marcos, fecha fazendo referência a 3 mulheres. É como se o evangelho fosse aberto com a figura dos homens, mas ele é fechado com a figura das mulheres. São citadas 3, alguns até veem 4 aqui. Maria Madalena, uma Maria, mãe de José e tal, e Salomé. O curioso é que diz assim, essas mulheres, e quem lê os outros evangelhos vai perceber, e outras, estas seguiam a Jesus desde a Galileia e o serviam. Sabe o que isso quer dizer? Que estas mulheres eram discípulas de Jesus. Naquele tempo, onde a sociedade vivia, para usar uma expressão moderna, uma masculinidade super tóxica. Naquele tempo, onde a sociedade era patriarcal. E sabe o que é uma sociedade patriarcal? Uma sociedade onde o patriarca, onde o homem está no centro e tudo girava em torno dele. Nenhum mestre aceitava no grupo dos seus seguidores uma mulher. Lucas, o historiador, registra que Jesus tinha discípulas. E Marcos está confirmando isso aqui. Estas mulheres já seguiam a Jesus. Jesus foi o único mestre que recebeu mulheres no seu corpo de discipulandos e discipulandas. Estas mulheres seguiam, e mais do que isso, estas mulheres o serviam. Você notou uma coisa interessante aqui nesse texto? Diz assim, e elas vieram com ele para Jerusalém. Sabe o que é ir com ele para Jerusalém? Você precisa saber disso. Sabe o que era ir com ele para Jerusalém? Atenção. Jesus foi para Jerusalém na cena final da sua vida para quê? Reverendo Davi, me socorra. Para que Jesus foi para lá? Jesus foi morrer em Jerusalém. A ida para Jerusalém era a morte. Você sabe um versículo, uma palavra de Jesus que diz assim, se você quiser me seguir, tome sua cruz, lembram disso? Tome sua cruz e siga-me. Tem muita gente que, sabe como é que lê esse texto? Minha sogra é a minha cruz, o meu chefe é a minha cruz, a minha doença é a minha cruz. Isso pode ser simbólica, poética e atualmente até lido desse jeito. Mas você sabe o que significava tomar a cruz nos dias de Jesus? Quem o seguisse no rumo que ele estava indo, iria morrer como ele. Tomar a cruz significava, e aliás, cruz você sabe, era um instrumento de tortura que o Estado romano fazia com todos os insurrentes. Morriam na cruz os delinquentes e aqueles que se rebelavam contra o status quo. Quando Jesus diz, se você quiser seguir a mim, pensa 2 vezes. Me seguir é bater de frente com uma estrutura político, social e religiosa que está montada e que pode fazer você ir à morte tanto quanto eu. Pensa 2 vezes. Se você quiser seguir após mim, tome sua cruz.
E as mulheres tomaram isso. Foram com Jesus até Jerusalém. Pergunta-se, os seus discípulos, os seus apóstolos, os 12 escolhidos estavam lá? Um negou, o outro traiu, e o resto da galera o abandonou. Adivinha, no momento da crucificação, quem estava lá? Diz o texto de Marcos, elas observavam a distância. E por que observavam a distância? Porque era perigoso se assumir como discípulo daquele que estava sendo morto pelo Estado romano. E aí, meu querido e minha querida, não se trata de um contraste derrogatório do tipo, os homens abandonaram e as mulheres foram mais fiéis, mas o fato concreto é que na cruz, no momento X, estavam lá as mulheres. Jesus é ressurreto, a ressurreição chegou, cantamos isso, e a ressurreição foi anunciada por uma mulher, que foi até o seu túmulo, onde estavam os discípulos de Jesus. Leia João capítulo 19, você os descobrirá que eles estavam com medo, trancafiados dentro de uma casa. E lá estava a mulher materna, ou a mulher não materna, e que olha e vê no túmulo, o túmulo vazio, vai correndo e avisa os discípulos homens, Jesus não está no túmulo. Diz o texto, eles não acreditaram. Como acreditar na palavra de uma mulher? E eles foram ver com seus próprios olhos. Gente, num tempo marcado por enorme desprezo e inferiorização da mulher, Jesus, sempre Jesus, irrompe no cenário patriarcal e trata com singular doçura, com singular candura as mulheres. Num tempo onde falar em público com a mulher era vergonha, porque só as prostitutas era a quem você dirigia a palavra em público. Sabe qual era o costume e a visão moral da época? Uma mulher recatada, uma mulher de respeito, uma mulher para namorar com o meu filho, nunca vai falar em homem e dirigir a palavra em público a um homem. Num contexto desse, Jesus se encontra num poço solitário com uma mulher samaritana, conversa com ela, acolhe a sua dor, deixa trazer as suas mais profundas decepções amorosas, na medida em que ele diz, e olha e diz, querida, os teus muitos casamentos, essas palavras são minhas, os teus muitos casamentos revelam o vazio da tua alma. Num contexto onde mulheres eram profundamente inferiorizadas, num contexto onde judeus oravam todo dia de manhã, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou gentil, gentil é todo aquele que não é judeu, portanto, aquele que não é do povo escolhido. Muito obrigado, porque eu não sou gentil e porque eu não nasci mulher. Num contexto assim, Jesus deixa-se beijar por uma prostituta que ainda com os lábios quentes do seu último cliente, enxuga os seus pés com a lágrima e os seus próprios cabelos. Num contexto onde os judeus, alguns deles, para que a gente não tenha essa visão antissemita, num contexto onde o lado mais radical dos judeus se reuniam em concílios, se reuniam em eventos, em congressos, para discutir se a mulher tinha alma. Reverendo, desde aquela época os concílios já discutiam besteira. E aí observe-se, num contexto onde tinha congresso internacional de homens, evidentemente, cujo tema filosófico é: as mulheres são iguais aos cachorros ou não? Num contexto como esse, Jesus ousou ter duas amigas, Marta e Maria. Num contexto absurdamente patriarcal, cheio de masculinidade tóxicas, para usar um termo muito, muito moderno, num contexto onde conceber Deus como mãe poderia ser morte, num contexto onde conceber algum traço feminino em Deus era um escândalo. Num contexto como esse, Jesus fala de Deus com características extremamente paternas, mas sobretudo, ou melhor, ao lado de profundamente maternas. Jesus, sempre Jesus. Detalhe,
Se você conhece a Bíblia ou não conhece, se você está chegando nessa mensagem, eu não sei como, eu quero te dizer que, num contexto assim, Jesus nunca disse, mulheres, aprendam em casa com seus maridos. Nunca, nunca Jesus disse isso. Jesus nunca disse, mulheres, se submetam aos seus maridos. Apesar do contexto da época, pedir que se pudesse dizer isso. E você sabe o que aconteceu? A religião e o mundo se afastou desse ensino de Jesus. E o que a gente viveu? Quando a gente olha para a história, é uma história que não é tão distante de nós, é uma história recente. Qual é o lugar que a mulher tem dentro do espectro religioso? Eu quero te fazer um convite. Hoje, 19 horas, no nosso canal do YouTube, eu vou dar uma mini aula de 30 a 40 minutos, mostrando a você os 3 grandes equívocos que as religiões, olha o plural, que as religiões cometeram com a mulher e como a gente pode fazer para corrigi-los. Fecha o parêntese. Esse afastamento do ensino de Jesus levou, não é só esse fator, claro, tantos outros fatores que não há tempo de explicar aqui. Esse afastamento do ensino de Jesus, historicamente, levou as mulheres para a margem da sociedade. Eu vou pegar 3 áreas aqui, rápidas, muito rápidas, muito rápidas. Você sabia que as mulheres, ali, pelos idos de 1800, se eu estou falando 1800, nós estamos aqui no século XIX. Você sabia que as mulheres, quando o Brasil estava se formando, forma-se república, começa a tomar ares de nação, você sabia que as mulheres eram proibidas de aprender? De serem alfabetizadas? Você sabia que foram os índios que pediram ao padre jesuíta Manuel da Nóbrega para deixar que as mulheres fossem alfabetizadas? E o padre que representava a figura e a missão colonizadora, os colonizadores vieram para o nosso continente, especialmente para o nosso país, e está escrito, tem carta, dizendo que a mulher é um imbecilitus sexus, sexo imbecil, expressão latina usada para, à época, crianças e pessoas com problemas mentais. Porque os indígenas pediram isso ao padre, ele abre espaço para que mulheres pudessem aprender. Catarina Paraguaçu foi uma das primeiras mulheres a serem alfabetizadas nesse país, indígena. Deixa eu pegar um outro aspecto que não educação, participação política. Atenção, 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 atenção. Eu tenho nada mais, nada menos do que 56 anos. Eu sei que não parece. Especialmente se eu ficar aqui perto do Davi, vocês vão ver a diferença. Não parece. Eu tenho 56 anos. Eu nasci em 1964. Certamente tem gente que está me ouvindo aqui, ou vai me ouvir, que nasceu ali pelos idos de 1930. Em 1930, mais ou menos, o parlamento brasileiro foi pressionado a conversar e legislar sobre a possibilidade da mulher votar. 1930. Gente, 1930 está aqui, aqui na minha casa, perto da minha casa, historicamente. 1930, o parlamento brasileiro estabeleceu uma comissão para estudar o assunto. A comissão demorou mais ou menos 1 ano para dar o relatório. Em 1931, foi aprovada a maravilhosa lei. Mulheres podem votar, sim. Desde que com autorização do marido e desde que comprovem renda. 1931. Numa sociedade onde a mulher sair para trabalhar era absurdo, é quase que uma lei que vai privilegiar, assim, vai deixar de fora um espectro muito grande de mulheres. Com autorização do marido. Gente, assim, eu não sei, eu estou te falando isso, mas assim, você não tem curiosidade de saber de onde isso surgiu? Quais foram as fontes que levaram a gente, como sociedade, a conceber um negócio desse? Agora, você sabe qual foi o primeiro país a conceder direito de voto para a mulher? Nova Zelândia.
O meu amigo Edu, que está ali, vai colocar uma fotografia de uma bela mulher que você deve estar vendo aí na tua tela. E esta senhora, eu digo senhora, apesar da sua juventude, esta jovem senhora, ela se chama, Edu, pode voltar para mim, tá? Ela se chama Jacinta, eu vou pecar aqui no seu sobrenome, Ardern. Curiosamente, é a primeira ministra, ou a chefe de Estado da Nova Zelândia. Eleita ano passado com quase 90%, reeleita ano passado com quase 90%, quase 90% dos votos do seu país. E a nossa querida Jacinda, ela se notabilizou logo no início da pandemia por um controle muito rígido. A pandemia surgiu, os primeiros sinais estavam ali, e você sabe o que Jacinda fez logo de cara? Medidas restritivas na veia. E, portanto, depois que essas medidas restritivas foram implantadas, foi o primeiro país a voltar a abrir as suas fronteiras e incentivar a sociedade para o trabalho. Durante o período da pandemia, Jacinda cortou em 20% dos seus salários e mobilizou o parlamento neozelandês para cortar 20% dos salários dos parlamentares. Que sonho! Que sonho! Que sonho! E detalhe, sabe o que os números dizem? E eu tirei esses números de uma pesquisa feita por pesquisadores e pesquisadoras da insuspeita Universidade de Liverpool, na Inglaterra. A Nova Zelândia, por causa da maravilhosa condução de uma mulher, apresentou dados recentes, dados dessa semana, 1.835 contaminações e 25 mortes. Eu vou repetir, 1.835 contaminações e 25 mortes. Mas, alto lá, alguém pode dizer, mas não dá para comparar, por exemplo, Nova Zelândia com o Brasil ou com outro país, você tem toda a razão. A Nova Zelândia tem 4 milhões de habitantes. O Brasil, mais de 200. 4 milhões de habitantes é só a população da área metropolitana do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é maior do que a Nova Zelândia. Então, a Universidade de Liverpool pegou um outro país de 4 milhões de habitantes, aproximadamente, e comparou com a Nova Zelândia. Esse país chama-se Irlanda do Norte. Liderado por uma outra pessoa, casualmente um homem, com uma outra visão da pandemia. Sabe o que aconteceu? 35 mil casos e 1.800 mortes. Na Nova Zelândia, 1.800 contaminações. Na Irlanda do Norte, 35 mil. Na Nova Zelândia, 25 mortes. Na Irlanda do Norte, 1.800 mortes. Eu sei que o número é frio, mas, meus queridos e minhas queridas, nesse número está meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo, meu amigo. E o que dizer desta jovem, uma das mais brilhantes estadistas que o tempo moderno conhece, Angela Merkel. Alemanha, um país próximo ou abaixo de 100 milhões de habitantes. Foi feita uma comparação entre a postura restritiva de Angela Merkel com a Inglaterra, países que têm, com o chamado Reino Unido, países que têm população extremamente semelhantes. Alemanha, 289 mil contaminados, 945 mortes. Reino Unido, 439 mil casos, 42 mil mortes. Parece que a pandemia quer nos mostrar, dentre muitas lições, de que a mulher não é para ficar em casa e, se quiser falar alguma coisa, perguntar ao seu marido. Parece que as mulheres têm o que esse mundo precisa. E eu digo para vocês, pasmem vocês, sabe a nossa querida Jacinta Ardern? O Edu vai projetar para você aí o fiancé, o noivo dela. Ela é noiva desse rapaz bonito, que tem um programa na TV, e eles têm um filho, e ele fica em casa.
muito mais em casa, para que ela cuide da nação. Que sonho, que sonho. Hoje, as mulheres são maioria nos bancos de universidades, nos cursos de mestrado e doutorado. Elas são maioria nos cursos de graduação. As mulheres estudam mais, estão inseridas no mercado de trabalho e ainda ganham menos do que os homens. Não é 1930, é hoje. É hoje. E aqui vão os dados. Lembra, né? Por mais liberal que uma pessoa seja de cabeça, vai na casa dele e você vai encontrar traços desse machismo estrutural. Vai na minha casa, você vai encontrar esses traços. Ainda. E falo isso para minha vergonha. Em 2018, as mulheres gastaram o dobro que os homens para fazer as tarefas domésticas. Dados do nosso IBGE dizem que as mulheres gastam 21 horas, em média, por semana, com tarefas domésticas e cuidado de pessoas, enquanto os homens gastam 10 horas. Mulheres e meninas, no mundo todo, gastam 12 bilhões de horas por dia no trabalho doméstico e de cuidado de pessoas, sem receber um centavo por isso. Se fôssemos pagar as mulheres para fazer esse trabalho, a remuneração calculada seria de 10 trilhões, equivalente a tudo que a indústria de tecnologia gera. Detalhe, vejam a palavra de Deus nestes eventos. O Edu vai projetar uma última fotografia de uma mãe, olha aí, 2 crianças em cima, um computador. Mulheres, já é assustador, ou já são assustadores os números de mulheres que em plena pandemia, não aguentando a 3ª jornada de trabalho, começam a abandonar as suas carreiras. Começam a abandonar as suas carreiras. Meninas, diante disso tudo, será que a gente não precisa falar deste assunto? Claro que a gente precisa. E quem é o nosso paradigma? Ele, Jesus. Eu concluo essa breve reflexão dizendo para você o seguinte, que o Papa João Paulo I, um Papa católico, evidentemente, disse que a gente precisava representar Deus a partir também de uma figura da mulher. E também se declarou a favor de contraceptivos, isto é, entender que sexo não é só para procriação, é para prazer também e controle de filhos. Morreria em circunstâncias nunca esclarecidas meses depois. Opa, esquece teoria da conspiração, mera coincidência. É que a nossa imagem de Deus, e não tem nenhum problema com isso, ela é muito masculina. E não tem nenhum problema com isso. Agora, você já reparou como Adão e Eva, que refletem o casal primordial, que refletem a imagem de Deus? Você já notou que Adão sozinho não reflete quem Deus é? Eva sozinha não reflete quem Deus é? A imagem de Deus está no homem e na mulher. As mulheres não são nem piores, nem melhores do que os homens. Elas são apenas iguais. E essa igualdade lhes tem sido negadas ao longo da história. Talvez porque a gente tenha registrado algumas histórias, como por exemplo a de Adão e Eva, na qual Eva se torna a grande vilã por ter seduzido o seu marido e levado-o ao pecado. Então, eu termino te contando uma história judaica. Uma história sensacional. Eu acho sensacional. Eu falei que a história é sensacional? Acho que eu falei. Eu acho a história sensacional. É uma história judaica.
é um conto que os rabinos criaram em cima da história de Adão e Eva. E como é um conto, como é um mito, lá vai. Era uma vez, Deus criou o jardim do Éden. E Deus criou primeiro Eva. E aí, Eva estava lá no jardim, tudo bonito, árvores e tal. Eva então começa a ficar infeliz e diz: Senhor, eu preciso de um complemento. Deus então cria os pássaros, cria os animais, cria todas as coisas. E Eva diz: Senhor, não dá, um pássaro não me completa. E Deus diz assim, eu falei que a história era sensacional? E Deus diz assim, tá bom, Eva, eu vou criar Adão, mas com uma condição. Não fala para ele que você foi criada primeiro, não. Porque você já sabe como é Adão, né? Não fala para ele que você veio antes dele. E aí Deus chega para Eva e diz assim, esse será um segredo que ficará entre nós duas, mulheres. Feche os teus olhos por um instante. Pai querido, mãe querida, te agradecemos pela radical igualdade que existe, criada por ti. Muito obrigado, porque é em ti, que é o ser que completa, que sintetiza tudo, em ti a gente pode ver de maneira muito evidente tudo aquilo que constitui a gente como pessoa humana. Pai querido, mãe querida, muito obrigado pela tua presença na nossa vida. Que seja assim. Em teu nome, amém. Amém e amém.